que que o nosso aerofornecedor não se qualificou para isso? Por que que o nosso aerofornecedor não se capacitou para isso? Do lado da Embraer, a própria Embraer vai ter que olhar para esse aerofornecedor que está querendo se capacitar de uma outra maneira e tentar ver o que que ela pode fazer dentro desse cenário de eu quero me capacitar, mas não consigo. E a Embraer, eu quero que você se capacite. A Embraer agora, ela está muito focada em manter todo o desenvolvimento e encomenda que ela puder dentro do nosso país. Ela não vai ser louca de verticalizar de novo. Ela até fez isso e faz em alguns pontos onde a tecnologia é estratégica. Mas se ela tiver um aerofornecedor que absorva aquela tecnologia, que fique com aquela tecnologia e que faça isso para ela, é óbvio que ela vai passar isso para ele. Eu tenho muita esperança que isso vai ser resolvido antes de 2 anos. Oi pessoal, bem-vindos ao podcast. Estou aqui novamente com o Fulvio, o CEO da Aerospace PR. Olá Fulvio, tudo bem? Olá Cláudio, tudo bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre como a Embraer definiu os modelos de cadeia de fornecimento para cada um dos projetos dela ao longo da história. E vamos falar depois um pouquinho sobre os impactos desses diferentes modelos para os aerofornecedores. Tá? Fulvio, vamos lá, vamos começar a história antiga, de antes de eu entrar na Embraer. O MB-120, que é o Brasil. Tá? Então, conta um pouquinho para a gente da tua história na Embraer, o que você lembra de como é que foi esse projeto e como é que os fornecedores se encaixaram nele. Legal. É muito bom lembrar desse projeto, porque foi o projeto que eu entrei na Embraer, né? Eu entrei no finalzinho, não muito final, do desenvolvimento do protótipo e certificação do 120. E a gente lá na Embraer já tinha alguma experiência com os fornecedores que ajudaram a desenvolver o Bandeirante, porque a gente teve que sair de dentro do CTA e virar a Embraer, porque no 120 ela já era uma Embraer. Não era a terceira maior fabricante do mundo ainda, mas estava firmemente caminhando para lá, né? Então o que ela tinha na cabeça? Qual era o cenário que o 120, o Brasil, trazia naquele momento? A gente precisava ter um domínio de duas coisas muito importantes e que muitos industriais, tanto OEMs como aerofornecedores, não separam normalmente, né? Que é o domínio do projeto, daquela coisa que você está fazendo, e o domínio da fabricação daquela coisa que você está fazendo. Porque uma coisa é projetar, outra coisa é fazer, né? Então, esse era o foco, essa era uma grande necessidade que nós tínhamos na Embraer naquele momento. A gente tinha que dominar essas duas áreas do conhecimento. E esse domínio não nasce da noite para o dia. Consequência disso, como solução de projeto, de programa, né, para a empresa, era que a Embraer procurou e não achou no mercado nacional. E quando achou no mercado internacional era muito difícil para ela acessar ainda naquela época, fornecedores para muitas coisas. O que a gente faz quando a gente pega um cara e ele não conserta a lâmpada da gente? A gente vai lá, tira a mão dele da lâmpada e fala, daqui que eu faço. Em aviação a gente fez isso e chamou de verticalizar a produção. Então a gente tinha uma produção altamente verticalizada ainda no 120. No 110, eu não vou nem falar do 110 do Bandeirante, né? A verticalização ali não dá nem para falar de tão grande que era. Pra você ter uma ideia do tamanho da verticalização, Cláudio, existiam mais de 500 empresas fornecedoras naquela época. Entretanto, eram fornecedoras só de peças e componentes.
não eram de sistemas e subsistemas. Então isso era a situação do 120 na época que a gente entrou na Embraer, que estava terminando o protótipo. Legal. Bom, passado o projeto do Brasília, a Embraer adquiriu um aprendizado enorme nessas áreas que você mencionou, tá? Só que aí veio justamente a época da crise da estatal, né? O governo sem dinheiro, a Embraer ameaçando fechar, e teve um movimento em direção à privatização, certo? E aí, entre esses dois períodos, começou um projeto que era o projeto 145. Tá? Eu ainda não estava na Embraer nessa época, era a década de 90, eu acho, 80, 90, mas eu li que foi um pouco diferente o jeito que a Embraer lidou com esse mesmo desafio, com esse projeto. Né? Fala um pouquinho disso aí. Isso que você falou é bastante importante, Cláudio. O cenário havia mudado de várias maneiras. Tanto o cenário do país, na década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, o país estava mudando o seu cenário político e econômico completamente. E a Embraer naquela época era estatal e o governo não tinha como fazer investimentos da ordem que a Embraer precisava. Então, o que a Embraer tinha na cabeça? Qual era a meta? Diferente do 120, que a meta era adquirir o domínio daquelas duas coisas que eu falei, projeto e fabricação, a meta da Embraer naquela época era: eu não posso ter um custo maior do que o que eu posso arcar. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Então a Embraer tinha que focar na minimização de investimentos, naquela época ainda estatal, por parte da estatal, porque o processo de privatização estava só começando. E é como você falou, muito legal o que você falou, porque você falou que entre esses dois períodos aconteceu o projeto do 145, e é isso mesmo. O projeto do 145 ele começou antes de sequer pensar na privatização e só terminou depois da privatização. Tá? Ele foi realmente um projeto de transição, aí ele sofreu as influências tanto da Embraer estatal como da Embraer privada. Então, o foco da Embraer naquele ponto era: não posso gastar, mas eu tenho que fazer um avião. Porque se eu não fizer, daqui a pouco o 120 esgota o mercado e ele precisa de um substituto. Eu preciso achar um novo lugar no mercado para mim como Embraer. Né? Então eu precisava fazer um avião. A Embraer pensava assim. E para isso, ela mudou um pouquinho a sua estratégia. Ela falou assim: bom, lá no 120 eu adquiri um certo conhecimento técnico interno para a gestão de um projeto do tamanho do Brasília, do 120. E eu acho que eu posso dar esse próximo passo para um avião do tamanho do 145. Não vai ser muito mais complexo do que o 120 foi. Vai ser mais complexo, mas não vai ser um passo de gigante, vai ser um passo seguro. Então eu tenho esse conhecimento, isso eu não preciso. Mas infelizmente, como o processo de integração ainda era um pouco incipiente e o país estava naquela situação que eu mencionei, a Embraer tinha pouco poder de barganha perante qualquer fornecedor, fosse ele nacional ou internacional. Muita tecnologia daquele avião e conhecimento daquele avião do 145 ficou na mão de alguns fornecedores. E a Embraer ficou quase que presa a esses fornecedores. Foi uma característica muito grande, ela não tinha poder de barganha. Como é que ela fez para equilibrar um pouco isso? Qual foi a solução que ela deu no modelo de negócios para equilibrar um pouco essa falta de poder de barganha, né? Lá do modelo de Porter que a gente conhece? Ela desenvolveu um negócio que no mercado é conhecido como parceria de risco. Então ela falou: tá bom, você sabe fazer isso e eu preciso disso. Então você entra com o seu conhecimento
e eu entro com o avião. E nós dois juntos, numa parceria de X%, etc, etc, vamos desenvolver e viabilizar esse novo avião que vai substituir o 120. Então essa foi a principal atitude no modelo de negócios. Para você ter uma ideia, os parceiros de risco naquela época investiram algo em torno ou mais de 100 milhões de dólares, quase um terço do custo total do desenvolvimento do projeto. Então isso foi maravilhoso para a Embraer, porque ela conseguiu continuar o projeto que tinha começado antes dela iniciar o processo de privatização, e com todo o processo de privatização, com toda a redução da quantidade de funcionários, redução do tamanho da empresa, ela ainda conseguiu continuar tocando o processo por causa dos parceiros de risco. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia continuar com aqueles 500 fornecedores de peças que ela tinha. Não dá para ter 500 parceiros de risco. Ninguém é louco de gerenciar 500 parceiros de risco. Então diminuiu mais ou menos o total entre parceiros de risco e parceiros não de risco, mais ou menos para 350 naquela época do 145. Então saiu de 500 e baixou para 350, contando desde fornecedor de pecinha até parceiro de risco. Tá? Então esse foi o cenário que o 145 se mostrou no início da década de 90, e que a Embraer soube utilizar esse modelo de negócio para poder continuar andando com as próprias pernas. Ok. Bom, como vocês todos sabem, o 145 foi um dos maiores sucessos da Embraer, né? São mais de 1000 aeronaves fabricadas, estão voando no mundo inteiro, um excelente avião, baixíssima taxa de acidentes ocorridos no mundo inteiro. Então é uma prova de que a estratégia da Embraer foi uma estratégia correta. Bom, vamos passar para os anos 2000, que é quando eu entrei na Embraer. Aí a Embraer já pensou num substituto para o 145, inclusive em termos de tamanho de aeronave, né? Não era mais uma aeronave para 50, 60, 70 passageiros, era um negócio mais ambicioso. Estamos falando dos E-Jets, que começou com o Embraer 170. Tá? Então também teve um outro foco nessa estratégia da Embraer. Fala um pouquinho disso aí, Fulvio. Quando a gente olha para trás e analisa os passos dados pela nossa indústria aeronáutica na pessoa da Embraer, né, que foi toda a nossa indústria aeronáutica, hoje é a Embraer, a gente olha passos muito firmes e muito bem planejados. Né? Qual era o cenário que a gente estava vendo no final dos anos 90 e começo dos anos 2000? Após a privatização, após o sucesso do 145, e já a Embraer pensando para onde que eu vou, né, depois do 145. Do mesmo jeito que lá atrás ela tinha que pensar para onde que eu vou depois do 120, ela tinha que pensar agora para onde que eu vou depois do 145. Então havia necessidade de pegar aqueles parceiros de risco, porque tinham parceiros de risco de vários tamanhos naqueles 350 lá. Não eram todos que eram de risco, mas tinha parceiros de risco de vários tamanhos. Aí a Embraer precisou focar em alguns fornecedores de alguns sistemas que ela chamou de fornecedores chaves, de sistemas chaves. Para quê? Para que a Embraer adquirisse conhecimento naqueles sistemas que ela ainda não tinha. Então, ela usou as parcerias com alguns fornecedores chaves para que ela aprendesse. Um exemplo bem característico desse período é o uso de fly-by-wire no 170, que depois espalhou por todas as frotas, toda a produção da Embraer. O fly-by-wire era uma tecnologia que a gente não conhecia, que precisava ser usada naquele modelo de avião, porque
não caberia no mercado um modelo daquele tamanho, naquela faixa de passageiros, sem esse tipo de tecnologia. Então a Embraer precisava de algum jeito absorver essa tecnologia. Então o que a Embraer fez? Ela deu foco na sua competência interna, que tinha vindo desde o 120, do 145, de integração de sistemas, que agora estava bem estabelecida. Lembra, lá no 120 ela era incipiente, no 145 ela já era consciente, agora no 170 ela é bem estabelecida, muito fortemente estabelecida, com bases, com procedimentos, com processos, todos desenvolvidos. Então ela reduziu sua complexidade operacional focando no macro, na integração. Enquanto isso, ela absorvia aquela específica tecnologia que ela precisava, que era o fly-by-wire, por exemplo. Teve outras. Então, como é que isso se estruturou em termos de modelo de negócio com os parceiros, né? Estruturou-se uma espécie de hierarquia daqueles 350, que depois a gente veio a aprender que tem nome, né? Então tem lá OEM, Tier 1, Tier 2, Tier 3, né? Então a gente estruturou, mas a gente ainda não sabia nem que o nome era esse, a gente estava aprendendo, a Embraer estava ainda aprendendo como é que fazia isso. E então houve essa hierarquização, alguns parceiros foram chamados de parceiros-chaves, muitos deram certo, alguns não deram certo, inclusive alguns viraram concorrentes. Com tudo isso, aqueles 350 fornecedores, que eram fornecedores um pouquinho mais qualificados do que os fornecedores de peças, eles passaram agora a ser menos de 100 fornecedores. E aí, especificamente, parceiros de risco. Então eram menos de 100 empresas que eram parceiras de risco. Por quê? Porque aí você falava, você vai me entregar o sistema tal. O sistema tal tem 50 peças, 30 componentes, tem que fazer o projeto, você faz tudo. E eu, como Embraer, integro o seu sistema no resto do avião. Então essa foi a solução que a Embraer deu. Uma redução para menos de 100 fornecedores, parceiros chaves, ainda uma espécie de parceiro de risco, mas um pouco mais refinado no modelo de negócio junto com esses parceiros. Bom, o 170 e a série dos E-Jets, todo mundo vê também, outra aeronave de sucesso, voa também no mundo inteiro. E aí nesse cenário aí de sucesso da Embraer, a Embraer resolveu embarcar num mercado que é um mercado diferente, né, e que tem um atrativo diferente, que é a aviação executiva. Então, para quem não sabe, nesse período aí, pós 145 e entre o desenvolvimento de 170, a Embraer criou uma linha de aviões executivos, baseados ou no 145 ou 135, né, na família, ou no 170, tá, que é o famoso Legacy 1000. Para quem não conhece, um dos maiores aviões executivos que ainda existem no mundo. E para a aviação executiva, a Embraer adotou mais um modelo de negócio que é interessante. E até queria aproveitar aqui e falar que o Fúvio é a pessoa certa para falar disso, porque ele foi um dos gerentes do programa Legacy, que foi o primeiro programa de aviação executiva da Embraer. Então ele tem muita história para contar disso aí. Essa foi uma experiência muito legal, porque nós, a Embraer, estávamos enfrentando muita dificuldade, porque a demanda da aviação civil comercial mundial, naquele entremeio, final de 90, depois de 2001 principalmente, a demanda estava muito baixa. Então, sem
a demanda aeronáutica, quando você olha ela numericamente, ela já é baixa. Quando acontece um movimento mundial do tipo aquele que aconteceu no início dos anos 2000, essa demanda cai muito mais ainda. Então a Embraer estava com muita dificuldade. E uma maneira de resolver essa dificuldade é investir numa outra área de comércio, numa outra área do seu mercado, diferente daquela que você tinha atuado. Então a Embraer vinha atuando desde o Bandeirante, em aviões de transporte de passageiros. Então, ela resolveu, peraí, mas se é avião de transporte, eu não posso transportar executivo. E foi o que ela fez. Porque a aviação de luxo não tem crise. A empresa sempre precisa de um avião para transportar seus executivos. Pessoas, investidores, grandes negociadores, presidentes de grandes corporações, todos esses caras precisam de um avião, principalmente no mundo depois que a gente passou a viver conectado. Então, quando eu entrei na aviação executiva, eu tive a sorte de ser chamado mais ou menos na metade do programa do protótipo Legacy, um pouco antes talvez. E o Legacy estava precisando de algumas controles e gestões para que ele atingisse uma coisa que era muito importante na aviação executiva, muito mais do que na aviação comercial, que é o que a gente fala, a janela de introdução de alguma coisa no mercado, né? Então, por exemplo, a Microsoft introduziu o Windows 95, que foi o Windows que virou a chave do sistema operacional mundial de computadores pessoais. Se ela tivesse introduzido muito antes ou muito depois do que a época que ela introduziu, a consequência mercadológica hoje, de domínio de mercado, provavelmente seria muito diferente do que é. Então, a gente sabe que quando a gente estuda estratégias de mercado, a gente sabe que existe um time to market, que é essa janela de mercado. E o avião precisava sair. Então esse foi um super grande desafio, uma necessidade. Mas a Embraer, como ela estava com pouca demanda da versão comercial, ela ainda tinha um segundo desafio nesse mesmo projeto, que era fazer um avião executivo, de luxo, mas com um custo, ninguém está falando preço, está falando custo de fabricação baixo, porque ela não ia ter condições de fabricar até ele entrar no mercado, chegasse se ele fosse muito caro. Aí isso teve alguns desdobramentos. Que desdobramentos? Desdobramentos nas necessidades de dominar algumas tecnologias que eram estratégicas para o mercado executivo e que a gente não tinha. Vou dar um exemplo bem simples, que eu acho que fica bem claro para todo mundo. A gente já reparou, né, que a maioria dos aviões executivos tem a asa brilhante, vistoso, que nem se fosse uma peça de cromo, de metal polido. E todos os outros aviões anteriores da Embraer não tinham isso. Aí a gente falou assim, vai ser fácil, é só polir. Meu Deus do céu, não é assim. Então você tem que aprender a tecnologia. Exatamente o que a Embraer teve que fazer. Ela teve que aprender a trabalhar com materiais compostos. Por que ela teve que aprender a trabalhar com mais materiais compostos? Por vários motivos. Um deles, bem simples, é porque o interior do avião executivo é mais exigente que o interior do avião comercial. Então ela teve que aprender a trabalhar com materiais compostos. Uma outra coisa muito interessante, a gente fazia aviões muito bonitos, que a gente entregava para as linhas aéreas, para as empresas aéreas. Aí o primeiro avião pintado, Legacy, que foi ser entregue para um cliente, eu me lembro nitidamente o dia que isso aconteceu. Aí o inspetor do cliente, e eu estava lá porque eu era o gerente do programa, né?
Ele falou, vem cá, essa pintura aqui eu não aceito. E eu, por quê? Aí ele me mostrou o tal efeito casca de laranja, que a gente não vê. Você pega uma laranja de longe, ela está ali bonita, brilhante, madura. Aí quando você olha de perto, ela tem mais os grãozinhos da casca, né? A pintura do avião é a mesma coisa. Então a gente tinha que melhorar a qualidade da nossa pintura. Mas para melhorar a qualidade da nossa pintura, tinha que melhorar a qualidade da chapa que vai embaixo da pintura, a qualidade do tratamento da chapa que a gente dá durante a produção, a qualificação do pintor, a qualidade da tinta que a gente usava, a qualidade da câmara de pintura, o controle térmico da câmara de pintura, da cabine de pintura. Então imagina o nível de tecnologia que a Embraer teve que desenvolver para fazer isso. E por último, um último exemplo que eu tive bem ligado, achei muito bacana. Você já viu um avião executivo sem telefone a bordo? Não tem, né? E naquela época eu já estava começando a entender como é que as ondas telefônicas interferiam nas ondas dos rádios e dos equipamentos da aeronave. Então foi realmente uma absorção de tecnologia, um aprendizado novo, colocar e certificar, porque colocar tudo bem, qualquer um coloca, mas colocar e certificar um aparelho na verdade não foi um aparelho de telefone, a gente colocou um fax, então ele era telefone e fax a bordo da aeronave. E foi um aprendizado muito grande, com muita coisa que veio do 170. Né? O que a gente viu lá no 170, quando a gente passou de 350 para 100 fornecedores? Por que a gente passou 350 para 100? Porque a gente queria ser pão duro, queria reduzir para um grupinho? Não, porque muitos fornecedores não tinham capacitação para gerir o sistema ou subsistema que ele ia fabricar. E aí ia causar o mesmo problema que a gente teve lá atrás com o 145 e com o começo do 170. Então não dava para fazer isso. Qual foi a solução em termos de modelo de negócio de atuação perante o aerofornecedor que a Embraer adotou? Em áreas críticas, ela falou assim, não tem jeito, eu vou voltar a fazer aqui dentro de casa. Voltou a verticalização lá do 120. Não tinha jeito, porque se o fornecedor não tinha capacitação, ele não era qualificado, não era certificado, não era nada, nem para fazer a peça, quanto mais para fazer o processo de gestão, ou nem para fazer o processo de gestão, quanto mais para fazer o sistema, né? Como é que a Embraer ia poder lançar um projeto desse tamanho, executivo, que é a aviação de luxo, sem confiar no seu fornecedor? Então, ela teve que optar por voltar à verticalização em algumas áreas. Não foi 100%, mas foi um retorno bem grande. Eu acho que também vale a pena a gente falar que essas dificuldades que o Fulvio mencionou e algumas outras que apareceram depois foram algumas das razões pelas quais a Embraer decidiu há 3 anos atrás transferir toda a unidade de aviação executiva para os Estados Unidos. Infelizmente, para os aerofornecedores isso foi um resultado negativo, mas se você olhar do ponto de vista da empresa, foi totalmente justificável essa decisão. Tanto que a aviação executiva continua sendo uma aviação forte, né, nos negócios da Embraer, mas a grande parte dos fornecedores, das particularidades dos aviões, estão lá fora, não estão aqui no Brasil. Então, infelizmente, a gente foi por esse lado negativo aí. Negativo para o aerofornecedor brasileiro, né, Cláudio? E é bem o que você falou. Esse processo começou muitos anos atrás, começou lá no começo da década dos anos 2000, onde a gente percebeu essa não capacitação dos fornecedores nacionais. Isso a gente começou um processo lento, do qual eu estava lá, eu participei na época, de procura de alguém em algum lugar que pudesse complementar isso. Um outro colega nosso foi e localizou
nos Estados Unidos, algumas, mais de uma, que tinha competência suficiente para fazer isso, para pegar um avião que a gente chama de avião green, né, que é o avião sem interior, e colocar o interior sem a Embraer precisar se preocupar com isso. Lógico que a Embraer supervisiona, a Embraer toma conta, etc. Afinal, o carimbão é dela, né? Ela não vai, então, até por isso que ela não conseguiu fazer isso aqui no Brasil, porque ela não ia botar o carimbo numa coisa que ela não confiasse. Então ela foi e fez essa transferência para os Estados Unidos, uma transferência que começou lenta, começou apenas com um escritório de design, não era nem de projeto, era design, onde o interior era feito design, a concepção para cada cliente executivo. Depois passou por um escritório de projeto, tá? Onde aí tinham projetistas que pegavam o design e transformavam em projeto, para finalmente passar para essa terceira fase, que é a fase de fabricação do interior lá. Então foi um processo lento, bem planejado, bem estudado, perfeito do ponto de vista do negócio, como você bem disse, um processo do ponto de vista do negócio totalmente coerente, totalmente coerente. Infelizmente não conseguimos manter aqui no Brasil, foi uma pena, mas era do ponto de vista do negócio necessário e era o único caminho. Ótimo, muito obrigado. Bom, também vamos falar um pouquinho de uma outra área de negócios da Embraer, que sempre existiu desde que a Embraer foi criada, né, a partir do CTA, que é a área de aviação militar. Então, é uma área que muitos de vocês não conhecem ou não acham que tem um grande benefício que a Embraer tenha tido, mas como histórico eu vou só falar alguns projetos antigos da Embraer que ela conseguiu adquirir tecnologia. Então, o primeiro foi o Chavante, que foi um projeto feito sob licença da Aermac da Itália, com o aval do governo brasileiro, para desenvolver um avião turbojato. Então a Embraer adquiriu um conhecimento nessa área de motores. Depois veio o programa AMX, que é aquele caça que na FAB ele é denominado A1. Também um projeto também com o aval do governo brasileiro. Inclusive o governo instituiu uma política de nacionalização nessa época para justamente capacitar fornecedores do Brasil inteiro para fornecer para a Embraer componentes para o AMX. Então, mais um pouco de conhecimento da Embraer foi nesse programa, sem falar nos projetos que todo mundo conhece, né, que são Tucanos, Super Tucanos, aviões de ataque, que foram encomendados pela FAB. Então, quer dizer, o projeto é um projeto que foi conjunto FAB e Embraer, né, o governo pagando todo o investimento. O que eu queria que o Fulvio falasse era sobre o projeto mais novo da Embraer na área militar, que é o KC-390, que hoje é denominado C-390 Millennium, que é um avião, esse eu posso dizer que é um avião totalmente novo, talvez no mesmo porte de desafio tecnológico do 170, e que também trouxe outras mudanças aí para o modelo de negócio da Embraer. Então, Fulvio, fala um pouquinho do KC. Você tem toda a razão, Cláudio, quando você fala que esses modelos que você citou de aeronaves têm uma característica em relação à necessidade de fornecedor totalmente diferente do KC, né? Esses casos todos que você falou, a MX, Chavante, Super Tucano, Tucano e até mesmo o atual F-39, Gripen, todos eles têm essa característica básica de serem um contrato de encomenda. Então, no caso, a Força Aérea chega lá e especifica, olha, eu preciso de um avião para tal tipo de missão.
Então é bem diferente do caso do 390, que antigamente chamava KC, agora chama C390 Millennium. Por que é diferente? Não é um avião militar? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é, gente. O KC390 é o primeiro avião concebido com origem militar, mas com visão dual de mercado pelo fabricante, pela Embraer. Tanto o fabricante como a Força Aérea falaram, tá bom, a gente sabe que essa aeronave pode ter uso dual. Ela pode ser uma aeronave de missão civil, de transporte civil para determinados tipos de rotas de operações. Então vamos fazer desde o começo uma aeronave que possa atender esse tipo. Isso muda completamente a relação com o aerofornecedor. Lá atrás, os contratos de fornecimento de peça, manutenção, tanto para fabricação como para operação depois, né, da aeronave, com os aerofornecedores, são totalmente diferentes dos contratos que hoje tem no KC. Os contratos de fornecimento de serviços, manutenção, sistemas e peças que o fornecedor dá para a Força Aérea no 390 é muito próximo do contrato que ele dá para uma aeronave civil, totalmente diferente do contrato que foi feito lá atrás para uma aeronave 312, por exemplo, ou um AMX, que é um contrato específico, determinado. Então, a forma de encarar a relação fornecedor com OEM no 390 veio muito do aprendizado que a gente teve na aviação civil, principalmente no 170, 190. E trouxe isso para dentro do escopo que as forças aéreas, no caso a Força Aérea, precisava daquela aeronave. Então foi um projeto contratado e desenvolvido pela FAB, né? Então ele foi bancado uma grande porcentagem pela própria Força Aérea, mas ele tem grandes possibilidades de usos duais. Então o envolvimento do aerofornecedor é um pouquinho diferente. Então você já vê o aerofornecedor opinar e barganhar dentro desse projeto, coisa que você não via no 312, por exemplo, você não via no MX. Você já vê um aerofornecedor dizer, olha, tudo bem, eu tenho uma ideia um pouquinho diferente. E os três pares, olha, são três elementos agora na relação OEM, aerofornecedor e o especificador do produto, que é a Força Aérea. Então esses três caras se conversam e falam, não, eu como fornecedor tenho mais experiência do que você nessa tecnologia e eu sugiro que essa peça que você está projetando seja assim, assim, assado. E aí os três entram num acordo e isso vai para o contrato de fornecimento. Então é bem diferente do contrato fixo, rígido e congelado que era lá atrás no caso dos aviões militares tradicionais, aviões de ataque, etc., como você falou. É muito interessante ver que, de forma similar ao que foi feito no 170, a gente aprendeu a trazer para dentro do projeto militar o conceito de parceria de risco. Muitas vezes foi necessário isso. Então, vários sistemas, vários componentes do C390 incorporam tecnologias inéditas para a Embraer que aquele aerofornecedor estava trazendo. Muitas vezes, essa tecnologia não era nem daquele aerofornecedor nacional, era de uma outra empresa internacional que passava por um aerofornecedor nacional e esse aerofornecedor nacional absorvia aquela tecnologia. Então isso era um ganho enorme, é um ganho enorme para o nosso país, um ganho de absorção de conhecimento, absorção de tecnologia. Porque quando a gente fala de absorção de conhecimento e tecnologia, geralmente as pessoas
vem na cabeça assim, um laboratório, um cara com um avental branco, um monte de tubo de ensaio e coisa na frente dele. Não é isso, gente. A absorção de tecnologia é conseguir transformar aquele negócio que começou lá no tubo de ensaio do laboratório na prateleira do supermercado, no avião que vai voar transportar a gente para Rio de Janeiro e São Paulo, no hospital que vai me atender. Isso é absorção de tecnologia. Então, a absorção de tecnologia é a gente, como Brasil, como aerofornecedor, ser capaz de absorver uma coisa que a gente não sabe, que nem quando a gente vai para a escola, e daí para frente nunca mais errar. Conta demais é assim que faz, eu sei fazer. Conta demais é assim que faz, eu sei fazer. A absorção de tecnologia é isso. Eu aprendi a fazer fly-by-wire. Nunca mais ninguém vai tirar isso de mim. Isso é uma tecnologia que nós brasileiros dominamos e, aliás, somos um dos melhores hoje no mundo nesse tipo de tecnologia. Então, o C390 teve essa característica bem diferente dos anteriores, Cláudio, e isso influenciou muito a relação com os aerofornecedores e fez com que tanto os aerofornecedores dessem um passo a mais, como a própria Embraer desse um passo a mais no tipo de relacionamento que ela tinha com seus aerofornecedores, onde ela aprendeu a fazer esse mix do modelo 100% de aviação civil com o modelo 100% de aviação militar. Então esse mix foi extremamente vantajoso para os dois lados e, óbvio, vantajoso também para quem comprou o avião, para a Força Aérea, porque ela teve tecnologias desenvolvidas que ela precisava, que ela necessitava. Então foi um ganha-ganha-ganha, não é só ganha-ganha, é ganha-ganha-ganha, para os três partners, muito bem feito e um desenvolvimento muito bom, trazendo tecnologias maravilhosas para dentro da Embraer e para o nosso país. Ok, bom, ótimo a gente falar um pouco sobre cada um desses projetos que a Embraer desenvolveu ao longo da história. Mas aí vamos voltar um pouquinho no nosso core aqui, que é o aerofornecedor. Baseado nesse histórico todo que a gente acabou de falar, o que o aerofornecedor ganhou ou perdeu ao longo dessa história que vai do Brasília, do Bandeirante, na verdade, passando por Brasília, 145, 170. Modelos de negócios diferentes, aprendizados diferentes. Fala um pouco o que você entende que o aerofornecedor ganhou ou perdeu ao longo desse tempo. Teve muitos ganhos e algumas perdas. Vamos lembrar que quando se trata da palavra desenvolvimento, né? Desenvolvimento sempre implica em alguém estar arriscando alguma coisa. Então, no caso dos desenvolvimentos da Embraer, quando não era aviação militar, quando era aviação civil, havia uma entidade financiadora por trás fomentando aquele desenvolvimento. Óbvio que a Embraer não conseguiria bancar todo o desenvolvimento dela e mais dos seus fornecedores. Não é mágica, não dá para fazer isso, é um business, o negócio tem que parar de pé. Então havia toda uma estrutura de entidades de fomento e financiamento governamentais apoiando tanto a Embraer como seus fornecedores. A gente chamou isso de incentivos governamentais para, especificamente, o aerofornecedor brasileiro local se desenvolver para que a nossa Embraer pudesse comprar aqui dentro alguma coisa que antes ela comprava lá fora. Então, em vez de pagar imposto lá fora, em vez de gerar emprego lá fora, vamos pagar imposto aqui dentro, vamos gerar imposto aqui dentro. Então, esse foi um ponto crucial que os aerofornecedores que souberam como se comportar perante isso só tiveram a ganhar. Porque esse incentivo veio, esse dinheiro veio, essa tecnologia veio, eles absorveram e hoje eles dominam essa tecnologia e fornecem para a Embraer e alguns até fornecem para outros. Isso é bom para o Brasil porque exporta. O outro ponto
Não é só o incentivo, né? Não é só a parte de dinheiro, mas é a parte do desenvolvimento e absorção de tecnologia, que é uma coisa que é custosa. Então uma coisa é ter o incentivo para fazer aquilo, outra coisa é eu fiz aquilo, absorvi aquela tecnologia e hoje eu sou dono dessa tecnologia, eu tenho essa tecnologia, eu posso usar ela para fazer o que eu quiser. Né? O exemplo que a gente vem batendo na tecla desde o começo da nossa conversa aqui é o fly-by-wire. Né? Mas tem outros exemplos. A gente ganhou também tanto a Embraer como a cadeia de aerofornecedores, e agora a gente pode falar cadeia, né? Porque lá no começo era um monte de fornecedor de peças e hoje a gente sabe que são menos de 100 fornecedores chaves, parceiros de risco. Né? Então a gente pode falar cadeia, classificados numa cadeia de Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Então a gente descobriu que podia haver uma combinação de fornecedores nacionais e internacionais dentro de um mesmo sistema, onde só o fornecedor internacional, estrangeiro, ou só o fornecedor nacional não eram capazes de atender sozinhos a necessidade da Embraer. Mas a parceria entre esses dois se completava e se tornava tal que atendia a necessidade da Embraer. Então vamos dar um exemplo. Nós temos uma empresa brasileira aqui em São José dos Campos montando o Gripen, também com um pedaço dela lá no Grande ABC, brasileira, que acabou se juntando com uma empresa internacional. Então parte da tecnologia é da empresa, parte da tecnologia é da empresa nacional, e com certeza a empresa nacional está absorvendo muita tecnologia dessa empresa internacional. Então o Brasil só está ganhando com essa parceria. E muitas vezes, quem consegue enxergar isso não é nem o fornecedor que está lá fora, porque ele quer fornecer tudo, e não é nem o fornecedor que está aqui dentro, porque ele também quer fornecer tudo. Mas o risco é do OEM, é da Embraer. E geralmente quem consegue enxergar isso é a Embraer, que fala, puxa vida, se eu juntar esses dois caras, todo mundo sai ganhando. E essa história de fazer parcerias com aerofornecedores de maneira global, não é entre aerofornecedores, né, para fornecer para a Embraer, foi um ganho muito grande para muita gente. Eu citei o exemplo dessa empresa, mas tem uma outra empresa também que teve parte do seu capital investido por uma multinacional, porque aquela multinacional queria fornecer para a Embraer, mas a Embraer falou, não, eu quero manter aqui no Brasil. Falou, tá bom, vai, então eu invisto na empresa tal, e essa empresa tal fornece para você, então houve uma transferência de tecnologia. Eu posso citar aqui, eu não estou falando nomes, porque eu não quero aqui ficar beneficiando ninguém, este ou aquele, porque todos somos aerofornecedores, né? Então todos queremos fornecer para a Embraer e para outros caras. Então existe uma gama muito grande de aerofornecedor que pôde participar dessas parcerias. Essas parcerias propiciou negócios que de outra maneira os dois separados não teriam feito. Né? E do lado negativo, tem o problema que é crônico no nosso Brasil, aeronáutico. Especialmente nas áreas de desenvolvimento, engenharia e projeto, e nas áreas de aquisição de matéria-prima, o nosso aerofornecedor ainda é muito fraco. Muito fraco. Ele não tem desenvolvido essas competências. Então, muitas vezes, quando a Embraer chega para um aerofornecedor para pedir para ele fazer tal coisa, ele até tem máquinas, ele até tem mão de obra para fazer o serviço nas máquinas, mas ele não tem engenharia para fazer o projeto daquela coisa que ele vai fabricar. Então, muitas vezes, o que acontece é isso, essas parcerias internacionais acabam se completando por causa disso. Vem uma gestão de engenharia, eu não estou falando de gestão empresarial, o brasileiro é bom em gestão empresarial, o brasileiro sabe se virar nos 30, o brasileiro é bom de economia, porque ninguém no mundo passou pelo sufoco que a gente passou, mas eu estou falando de gestão técnica, gestão de projeto, gestão de engenharia. Aí vem essa gestão e se junta, se conecta com a capacidade produtiva
da empresa brasileira, e esses dois parceiros passam então a ter uma relação de fornecimento, como eu disse há minutos atrás. E por que o nosso aerofornecedor não se qualificou para isso? Por que o nosso aerofornecedor não se capacitou para isso? Essa é uma coisa muito negativa, muito ruim, porque impõe um limite para o nosso aerofornecedor. Dali ele não passa, se ele não adquirir essa capacitação. O outro lado, o lado dos materiais, por exemplo, dava muito trabalho para a Embraer ajudar o aerofornecedor com matérias-primas que ele não conseguia comprar. Hoje, nós temos aqui no Brasil uma empresa certificada que consegue fornecer para o aerofornecedor, para o pequeno e médio empresário. Graças a Deus, nós já temos isso. Então hoje, essa dependência da Embraer diminuiu muito. Eu não vou dizer que zerou, não vou ser maluco de dizer que zerou, mas diminuiu muito com essa empresa instalada aqui no Brasil, sendo um distribuidor de pequenas quantidades para o pequeno e médio empresário brasileiro, aerofornecedor. Então, do lado negativo que eu vejo, dois problemas, inclusive um deles persiste até certo nível ainda, né? Onde você não teve essa parceria com alguma empresa estrangeira que trouxe essa capacitação para o aerofornecedor brasileiro, esse aerofornecedor brasileiro continua carente dessa competência. Tá? Isso é... Muito bom, muito interessante. Bom, e aí para encerrar o nosso podcast hoje, eu queria que você falasse, na tua opinião, baseado em tudo isso que a gente conversou nesses minutos aí que a gente está falando, o que você acha que o aerofornecedor tem que fazer para sair desse cenário que ele ainda é dependente em alguns aspectos de outras empresas, da própria Embraer, e passar a caminhar com as próprias pernas aí para se tornar um fornecedor mais robusto, né? Não só para a Embraer, mas eventualmente para outros OEMs que tem no mundo. Como eu diria, é um paradigma, Cláudio. Porque ao mesmo tempo eu vou falar que ele tem e deve continuar sendo fornecedor e parceiro da nossa querida Embraer, mas ao mesmo tempo eu vou falar que ele tem e deve procurar outros mercados. Você acha que a Embraer quer ser responsável sozinha pela vida de não sei quantos empregados aerofornecedores que toda a nossa indústria de base aeronáutica tem? Claro que não, isso é loucura. Tanto é que a gente aprendeu aqueles nomes, né? OEM, Tier 1, Tier 2, Tier 3, fornecedor de matéria-prima. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o aerofornecedor vai precisar descobrir uma maneira de se capacitar nessas competências que lhe faltam para não deixar vir gente de fora ou não deixar a Embraer precisar buscar lá fora o que pode ser feito aqui. Então, se falta uma competência que pode ser adquirida aqui no Brasil, que pode ser conseguida aqui, esse aerofornecedor vai ter que procurar. Por outro lado, a própria Embraer, como eu falei, eu tenho certeza, eu não estou lá mais na Embraer, faz anos que eu estou fora da Embraer, mas eu tenho certeza, eu conheço a política que a gente tem dentro da nossa indústria aeronáutica. Eu tenho certeza que a Embraer não é maluca, não é louca, de querer continuar sendo a responsável pelo emprego de uma base industrial e ela ser a única que demanda dessa base. É muita responsabilidade. Uma coisa assim que se torna até infantil, e a Embraer não é mais infantil. Graças a Deus, a nossa Embraer é a terceira maior empresa do mundo, né? Com dificuldade ou sem dificuldade, ela é uma empresa adulta, madura, crescida e que vai continuar para frente, crescendo, fazendo muito sucesso com toda dificuldade, como todo mundo tem, né? Então o que eu acho? Eu acho que do lado da Embraer, a própria Embraer vai ter que olhar para esse aerofornecedor que está querendo se capacitar de uma outra maneira
e tentar ver o que ela pode fazer dentro desse cenário de eu quero me capacitar, mas não consigo. E a Embraer, eu quero que você se capacite, o que eu posso fazer para te ajudar? Então eu acho que vai ter um encontro aí no meio do caminho, onde essas duas vontades são congruentes, e vai chegar uma hora em que um processo de fornecimento, junto com um processo de capacitação desses caras, vai ser estabelecido. De alguma maneira, através de um relacionamento entre esse fornecedor que quer continuar vivo e essa Embraer que quer ter um fornecedor nacional e não ir buscar lá fora. Eu vejo isso com muito bons olhos, eu vejo isso com um horizonte muito próximo, porque do mesmo jeito que lá na década de 90 o foco da Embraer era em não aumentar custos, a Embraer agora ela está muito focada em manter todo o desenvolvimento e encomenda que ela puder dentro do nosso país. Mas ela só vai conseguir fazer isso se o nosso país puder fornecer para ela. Senão vai acontecer o que aconteceu no Legacy, quando o interior teve que ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque aqui ninguém se capacitou para fazer aquele interior. E, gente, eu tenho certeza em gênero, número e grau, e poderia citar o nome de algumas empresas que, se estivessem juntas, poderiam fazer esse interior do Legacy aqui no Brasil. Mas elas não foram capazes de se capacitar e se juntar para fornecer esse interior. Então, agora é a hora, tanto do pequeno e médio empresário, aerofornecedor da Embraer, como da Embraer, desses dois caras olharem o que está faltando para essa nossa conversa ir para frente. O que eu posso fazer e o que eu posso fazer, os dois lados vão ter que fazer alguma coisa, né? Não é um lado só. O que eu posso fazer para que isso continue dando certo? Porque se esse cara aqui for para o beleléu, das duas uma. Ou a Embraer volta à verticalização, ou a Embraer vai buscar lá fora. Mas eu te garanto que madura do jeito que a Embraer está, ela não vai ser louca de verticalizar de novo. Ela sabe que isso não é o core dela mais. Hoje a Embraer é uma OEM, ela é uma integradora, ela é uma gestora de integração de sistemas de primeiríssima linha. Então, ela não vai ser louca de verticalizar de novo. Ela até fez isso e faz em alguns pontos onde a tecnologia é estratégica. Mas se ela tiver um aerofornecedor que absorva aquela tecnologia, que fique com aquela tecnologia e que faça isso para ela, é óbvio que ela vai passar isso para ele. Porque ela não é fabricante de sistemas, ela é integradora de sistemas, que é muito mais do que fabricante de peças de sistema. A nossa Embraer atingiu um nível que faz inveja a todo mundo. Então, o caminho que eu vejo é, vamos lá, vamos arranjar um meio, e talvez precise aí de um terceiro elemento, não sei, talvez precise de um terceiro elemento. Vamos arranjar um meio de fazer com que isso aconteça, de que a Embraer que quer comprar aqui e o aerofornecedor que quer vender para a Embraer possa continuar fazendo isso e ainda continuar se desenvolvendo. Eu acho que isso não vai demorar muito não, eu acho que o mercado está pedindo, o mercado brasileiro, né? Então a base industrial está pedindo isso, a Embraer como demandadora da base industrial está pedindo isso, só falta achar o que é esse terceiro elemento que precisa vir para completar essa equação. Eu estou em muita esperança que isso vai ser resolvido antes de 2 anos. Muito bom, excelente colocação, Fulvio. Bom, te agradeço mais uma vez, né, a atenção, o tempo dedicado aqui. E pessoal, hoje a gente encerra aqui o nosso podcast, tá? E nos encontramos aí nos próximos, que a gente vai falar de mais outros assuntos relacionados com o aerofornecedor. Fulvio, obrigado, até a próxima. Obrigado, Cláudio, obrigado pelas suas lembranças e colocações. Obrigado.